Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Conte um Conto. Estamos aí no nosso 7º episódio. Bom, no episódio anterior, nós estávamos falando sobre os tipos de conto. Vimos a respeito do conto de mistério, do conto de ficção científica, contos populares e também os contos de aventura. Ou seja, esse gênero conto ele é bastante diversificado. Você pode escolher qual melhor assunto lhe agrada, qual melhor subgênero está ao seu gosto, ao seu modo. Se você preferir terror, temos contos de terror. Não gosto de terror, eu gosto mais de contos de fada, temos também. Então, no podcast de hoje, nós vamos ver um pouco sobre os contos de terror, os de enigma, os de fadas, o fantástico, de amor e psicológico. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando quais são os elementos principais desses tipos de conto e ao final eu escolho um desses para ler para vocês, de um desses tipos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, você já ouviu falar sobre conto de terror? Você já leu algum? Sim ou não? Bom, a maioria com certeza já deve ter visto ou já deve ter escutado algum conto de terror. Olha, nós temos como um conto de terror, também considerado um conto de mistério maravilhoso, o conto de Edgar Allan Poe, o Gato Preto. Então ali ele vai retratar um pouco dessas características do conto de terror. Mas afinal, o que é um conto de terror? Esse tipo de conto, ele provoca medo, ele provoca pavor. Ele pode tratar ou não do sobrenatural e sempre ele vai explorar o desconhecido, algo que ninguém nunca viu, uma história que é totalmente diferente da nossa realidade. E sempre também dentro do conto de terror tem o suspense, que é um dos principais recursos para despertar interesse no leitor. Então esse conto de Edgar Allan Poe, o Gato Preto, ele é um conto bastante famoso e ele possui esses elementos. Ele desperta interesse, tem o mistério, nós temos o suspense na realidade e ele provoca ali não sequer um medo, mas é um pavor. Além disso, nós temos também os contos de enigma ou também chamados de conto policial. Esses contos eles são elaborados com base em um fato enigmático que requer uma solução que pode ser alcançada com a ajuda de um policial ou de detetive. Ou seja, acontece um caso em uma cidade, em determinado local, e é necessário uma resposta. Para isso, temos aí o personagem principal, policial ou detetive, que irá desvendar essa situação. Então é por isso que é chamado de contos de enigma ou policial. Outro tipo de conto presente nesse gênero é o conto de fadas. Conto de fadas ele é muito conhecido, né? Eu creio que você já deve ter escutado algum, já deve ter até mesmo assistido a algum desses contos de fadas, porque muitos foram adaptados ao cinema. Então, os contos de fadas, eles são baseados praticamente em histórias populares e são transmitidos de geração para geração. Eles sempre terão elementos mágicos como fadas, princesas, bruxas, duendes, e o tempo e o espaço são imprecisos. E uma característica do conto de fadas é que sempre tem um final feliz. Os nossos personagens podem ter diversas dificuldades, mas no final eles ficam juntos e têm o felizes para sempre. Então, conto de fadas, normalmente nós vemos bastante na infância, né? Que é algo que nós assistimos, que os nossos pais falam, ou então que nós vimos ou lemos em algum local. Outro tipo de conto é o conto fantástico. As características centrais do conto fantástico são que ele apresenta elementos do sobrenatural e da realidade, gera uma indecisão no leitor sobre o fato de aquela situação ser parte da realidade da personagem ou não.
Então, o conto fantástico ele vai ter também essa questão do sobrenatural, né? Também pode ser da realidade, mas a maioria das coisas é o sobrenatural e vai trazer vários elementos que são vistos no dia a dia, mas com um tom a mais, com um saborzinho a mais daquela narrativa. Outro tipo de conto é o conto de amor. O conto de amor, como o próprio nome já diz, ele vai apresentar como tema central o amor entre as personagens. Geralmente, essas personagens vão enfrentar obstáculos até concretizar esse amor. Esse amor não necessariamente é entre ali um casal. Pode ser também um relacionamento de amizade, um amor entre a família. Então, esses tipos de conto, nós vamos ter diversos empecilhos até que se tenha, digamos, um final feliz. Temos também o outro tipo de conto, nosso último tipo de conto, que é o conto psicológico. O conto psicológico ele tem como característica ali apresentar fatos triviais e aparentemente sem importância que tomam determinada dimensão em que o leitor é levado a refletir sobre os dilemas humanos. E os fatos principais, eles estão geralmente relacionados aos sentimentos e ao passado das personagens. Então, esses contos psicológicos, eles vão trazer mais uma reflexão ao leitor. Vai trazer casos, provavelmente que já tenham acontecido no dia a dia, para que o leitor possa refletir sobre determinada situação. Como o próprio nome já diz, vai mexer ali com o psicológico daquela pessoa. Vai levá-la a ter sentimentos e alguma opinião sobre o que está sendo abordado. Então, são esses os tipos de contos presentes dentro desse gênero. Eles são vários e você pode escolher qual o melhor, qual lhe agrada, né? Qual você gosta de ler. Antes de nós finalizarmos o nosso podcast, eu trouxe aqui para vocês um pequeno conto chamado As Três Fiandeiras, que é um conto de fadas dos irmãos Grimm. Diz o seguinte: uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Ia sempre à missa das almas pela madrugada e rezava seu rosário para elas. Perto da casa da moça morava um homem rico e solteiro que dizia só casar-se com a mulher fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar-lhe uma casa do rico, dizendo fiá-lo. Todo num só dia, o homem ficava pasmado, vendo que a moça era tão trabalhadora, não dando inteiro crédito ao que ouvia. Uma manhã, em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe de tom de brincadeira: moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar, e irei ao anoitecer ver sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula: por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha muito velha, vestida de branco e muito pálida. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: vá rezar seu rosário, que eu vou ajustá-lo um pouco. A moça foi rezar e quando acabou todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: se você casar, eu virei às bodas e não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça e no outro dia mandou ainda uma porção maior de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, enfiou o linho no amém, enquanto a moça rezava, e ao despedir-se fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Ainda vez o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se, uma terceira velha apareceu e tudo se passou como de costume, linho fiado e promessa feita. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, recebeu a noiva muito linho para afiar, rocas, fusos, dobadoras e apetrechos.
A moça estava desesperada com o seu futuro. Quando acabou de casar, surgiram na porta as 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda sorte de agrados e oferecimentos. O noivo não tinha cobro de espanto que lhe causava a afeição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: "Por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugados e queixos para fora? Foi alguma doença?" "Não foi, senhor sobrinho", responderam as velhas. "Foi o fiar que nos deu essas peixes. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tormentos." O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobradouras. Agarrou tudo e atirou para o meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar no instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes as velhas e as 3 alminhas, agradecidas pela devoção da moça. Então, finalizamos esse podcast por aqui, esse nosso 7º episódio, e no próximo falaremos sobre a variação linguística no conto. Espero vocês até lá. Tchau, tchau!